Bom dia, galera do sexto ano, tudo bem? Preparados para mais uma semana de aula? Tenho certeza que sim. A nossa videoaula dessa semana, galerinha, vai fazer a correção de todas as atividades que vocês fizeram, da apostila e do caderno. Então, antes de nós começarmos, eu peço que vocês peguem o material, a bolsinha de lápis, para fazer a correção com bastante tranquilidade. Lembrando que, como é um vídeo, vocês podem fazer pausa, ir conferindo resposta por resposta, deixando ela mais completa possível, e no final, dando aquele certinho a caneta ali, para que vocês já saibam que aquelas atividades foram todas corrigidas. Nós vamos começar, então, pela correção da atividade da apostila. Então, vocês já preparem o material, peguem borracha, lápis, a caneta e vamos lá. A nossa página 34, ela traz um segundo texto falando sobre robôs. Lembra que no primeiro nós falamos sobre o robô Sofia? Aqui nós vamos ter outras informações sobre uma conferência que aconteceu na China, trazendo aí várias novidades em relação a essa tecnologia que é tão avançada hoje, que é a utilização dos robôs. Logo na página seguinte, nós temos aí algumas informações que vocês precisam retirar do texto, lembrando que o gênero é notícia, é um gênero textual que vai trabalhar aí com uma série de informações. Nós já vamos ver aí que temos título, temos linha fina, temos o lead, o corpo do texto, que são estruturas que compõem esse gênero textual. E aqui nós já temos a presença do título e do subtítulo. Qual a diferença entre os dois? O título ele traz uma informação mais geral. O subtítulo ele vai complementar informações em relação ao título, coisas que nós vamos já poder identificarmos no decorrer do texto. Então aqui, na questão 16, já aparece essa informação, que o subtítulo amplia uma informação do título. Vamos verificar aqui que informações são essas que aparecem no subtítulo? Ele traz que os robôs parecem gente, traz aí então novidades, né, que vão ocorrer nessa conferência e também a cidade de Pequim, porque lá no título só fala China, já no subtítulo traz especificamente onde está ocorrendo isso na China, que é na cidade de Pequim. A 17, vocês tinham que grifar no texto, né? As informações que se referem a robôs que parecem gente, super fácil de ser identificado. No exercício 18, nós temos aqui lead e corpo. Qual a diferença entre os dois? O lead é aquele primeiro parágrafo, né? De maneira geral, é sempre o primeiro parágrafo, que vão trazer várias informações que no decorrer do texto nós vamos identificando. E o corpo é aquela parte central do texto, né? Onde tudo ali vai ser bem explicado, detalhado. E aqui nós temos o número 1, então, como lead e o número 2 como corpo. Mercado de robótica na China. Está no lead ou no corpo do texto? Está no lead. Tarefas que os robôs podem fazer. Está também no corpo do texto. Principais informações sobre o robô, nós vamos ter lá no lead, que é o primeiro parágrafo. Super fácil, correção. Não esqueçam de dar o certo. E aqui no exercício 19, foi retirado algumas palavras e aí ficaram lacunas. E nós vamos preencher, então, para que essas lacunas, né, não fiquem dessa forma. Expressões, tá? Que nós vamos utilizar aqui, ou palavras, de acordo com aquilo que nós estamos lendo. Então, vamos ver aqui qual foi a primeira? Robôs, até porque o nosso texto fala sobre isso. Segunda informação, robôs também. E a última, de robô. Se os trechos ocultos fossem apresentados pelo autor, provavelmente o texto ficaria mais fácil de ser entendido ou cansativo por causa das repetições. Claro que ele ficaria o que, pessoal? Cansativo. Nós já até falamos sobre isso. Ou seja, é uma repetição desnecessária dessas palavras aqui. Então faz com que o texto fique cansativo, chato de ler, às vezes a pessoa até perde o interesse de continuar a leitura justamente de tanta repetição de palavras. Aqui nós temos dois trechos que foram retirados do primeiro texto, o Robô Sofia, e do segundo,
novidades da conferência. Reparem que o termo destacado, robôs humanoides e robôs que parecem gente, tem uma semelhança de sentido, mas a estrutura da escrita é diferenciada. Isso ocorre porque o público leitor de cada texto é diferente. Então, a forma de escrita ela vai variar justamente de acordo com esse público. Vamos ver qual é o público direcionado a cada um deles? Vocês vão observar aqui que o primeiro, que aparece robôs humanoides, é destinado a um público adulto. E robôs que parecem gente, um público infantil, infanto-juvenil. Tanto que nós vimos aí os locais onde esses textos foram publicados, também já nos direcionam a que tipo de público vai estar lendo esse texto aí. Ok, pessoal? Então, aqui tem informações mais detalhadas, mas professora, eu coloquei que o primeiro texto para adultos, o segundo para crianças ou jovens. Correto também, que é justamente a identificação do público-alvo, porque todas as vezes que escrevemos um texto, nós temos um público destinado. Como nós vimos aí, a questão exatamente da forma de escrever o texto, nós temos algumas informações aqui, são respostas pessoais, porém, se nós prestarmos atenção, fica óbvio a que cada parte aqui está se referindo, se é o texto 1, que a robô Sofia sonha em ser tão inteligente como os humanos, que sabemos que o público é adulto, e sobre as novidades da Conferência Mundial de Robôs na China, que nós também já sabemos que é destinada às crianças e ao público infantil. Então, há várias palavras difíceis e desconhecidas para mim. Provavelmente, o texto 1. Não tive dificuldade em entender as palavras do texto, ou seja, são palavras mais fáceis. Provavelmente, vocês colocaram o texto 2. O texto contém um número maior de informações, texto 1. As frases do texto são mais curtas, texto 2. Essa sequência, pessoal, pode ser modificada, a resposta é pessoal. Eu só direcionei aqui baseado no que nós acabamos de identificar. Público-alvo do texto 1, adulto. Público-alvo do texto 2, crianças e jovens. Ok? Porque a linguagem ela se modifica também de acordo com o público. Já aqui nós vamos falar sobre verbos, inclusive falamos isso na nossa live anterior. Nós temos aí uma forma verbal que foi empregada para identificar a Sofia. Vamos ver que forma foi essa? Recomendou. Reparem que o verbo aqui está no pretérito perfeito. Pretérito é o que mesmo? Passado. Essa fala ocorreu antes, durante ou após? Fica fácil, né? Antes da escrita da notícia. Releia a primeira frase do parágrafo. A forma verbal espero localiza o desejo de Sofia como algo passado, algo presente ou algo futuro? Algo presente. Em provavelmente robôs para o consumidor, como meu pequeno irmão Einstein, chegarão antes que eu aos lares, Sofia utiliza a forma verbal chegarão para, aqui resposta aqui ao lado na caixinha de texto. Só pode se referir a uma ação futura, ou seja, algo que ainda vai ocorrer. Pausa no vídeo, cheque se está tudo certinho e depois vocês continuam. Aqui nós temos um esqueminha das formas como estão, passado, presente, futuro. Temos alguns verbos aqui e vocês teriam que identificar como eles estão conjugados, se é no passado, no presente ou no futuro. Fácil? Galera, mamão com açúcar, hein? Espero, presente. Chegarão futuro, a terminação ao ativo. E nós temos o último verbo que está no passado. Tranquilo. Exercício 23, nós temos alguns verbos também destacados. E aí ele pede que vocês indiquem o tempo em que são conjugadas as formas verbais. Mesmo raciocínio do exercício anterior. Vamos ver então? Evoluirão. Futuro, aproveito, presente e concluiu passado, que é o pretérito. Fácil também. Grau do adjetivo, também já tivemos uma videoaula específica sobre essa matéria, uma live também. O grau do adjetivo trabalha com a intensidade das características atribuídas ao nosso substantivo.
Então, ó, em ambas as frases, qual é o adjetivo e qual é o substantivo que ele caracteriza? Vamos ver? O adjetivo é curioso e o substantivo caracterizado é menino. Um menino muito curioso. Olha o grau do adjetivo aqui intensificando, ó. Muito curioso. Fácil também, tenho certeza que vocês estão acertando tudo. Explique a diferença de sentido entre essas frases, ou seja, qual a modificação que ocorreu quando foi feita essa modificação aí. Quando eu reescrevo a característica do menino, eu estou intensificando essa característica, que é exatamente o que o grau do adjetivo faz. Ou seja, a minha característica ela fica mais intensa ao substantivo que eu me refiro. Que palavra instaurou a diferença de sentido? Muito. Muito está junto de curioso, intensificando essa característica. A função da palavra indica no item anterior é de quê? Intensificar a característica ou indicar maior quantidade? Simples, né, pessoal? Intensificar a característica do ser. Temos aqui a palavra robô. Estamos falando sobre sintagma. Robô é o nosso nome. Grife o núcleo do sintagma nominal, um robô tão humano. Já vimos aí que o núcleo do sintagma nominal é o nome. Há um determinante caracterizando esse núcleo. Copio, fácil também. Humano, ok? Qual a classe gramatical desse determinante? Humano é um adjetivo. Vamos relembrar um pouquinho os determinantes? Podem ser os artigos, os pronomes, os numerais que acompanham aí o nosso substantivo. Super fácil, são conteúdos todos que vocês já estiveram presentes aí em lives e nas videoaulas. Então, tranquilo a correção. Que palavra intensifica o adjetivo? Nós acabamos de ver o grau, né? Do adjetivo é a palavra tão. Reescreva um sintagma substituindo a palavra que você indicou no item anterior por outra de mesma função. Um robô muito, bastante ou extremamente humano. Sugiro que vocês acrescentem as outras que vocês não utilizaram, para que vocês saibam aí outras palavras que vão trazer aí a mesma ideia. Lembra que nós estamos falando sobre ampliar o nosso vocabulário? Ah, eu coloquei muito, que é a mais comum, mais utilizada. Acrescente as outras duas para que você também saiba que em outras situações você pode utilizá-la. E aqui nós temos robô caríssimo. Ó, a gente está falando sempre de intensidade, sempre de trabalharmos mais essa característica dada ao substantivo. Qual é a característica do robô sul-coreano segundo o subtítulo? Fácil, né, pessoal? Ser muito caro. Caríssimo significa o quê? Ser muito caro. Compare o subtítulo com robô caro e robô muito caro. Observe que já teve uma diferença aqui na caracterização. Qual das duas mais se aproxima do sentido do texto original e por quê? Fácil, hein? A estrutura 2, robô muito caro. Acabamos de ver lá que o robô é caríssimo, então o robô muito caro trabalha com a mesma intensidade. Reparem, pessoal, que a resposta estava aqui embaixo na letra C, hein? Robô caríssimo, robô muito caro. Menino, menino muito curioso, menino curiosíssimo. Lembrem dos acentos, dos dois S's. Robô tão humano, robô humaníssimo. Os acentos, ó, sempre no I aqui, ó, no primeiro I, tá? Você encontra ambas as estruturas do texto que costuma ler? Ou uma é mais frequente que a outra? É mais frequente de uma ou outra forma de superlativo, certo? Releia um trecho da sinopse do filme Meu Adorável Robô. Há outros humanos, menos humanos que o robô, dispostos a fazer maldades. Nossa, frase forte, né, pessoal? Há uma comparação nesse trecho. O que se compara aqui? A característica humano entre os seres humanos e no robô. Ó, há outros humanos
menos humanos que o robô, dispostos a fazer maldades. Então, a característica aqui é humano, por isso que ela está entre aspas, em seres humanos e no robô. Então, ou seja, a comparação entre as pessoas e o robô, que é um outro grau também que nós temos do adjetivo. Pelo trecho, a característica humana nas pessoas é mais forte ou mais fraca que no robô? Vamos ver qual é a resposta? Aí vocês vão observar aqui que é mais fraca. O uso da palavra menos humanos leva a esse entendimento. Então, eu estou intensificando para menos a característica. Reescreva o título da notícia a seguir de forma que a característica inteligente seja mais forte no robô que nos humanos. O robô Sofia sonha em ser tão inteligente como os humanos. Só que eu preciso que essa característica seja mais forte no robô do que nos humanos. Como ficaria? Robô Sofia sonha em ser mais inteligente que os humanos. Então, nós tiraríamos o tão e o como. Considerando a notícia atualmente, Sofia é mais ou menos inteligente que os humanos? Justifique sua resposta com parte ou partes do texto. Sofia é menos inteligente que os humanos. Gente, lembrando que a Sofia é mesmo que um robô. Justificativa? Para questões mais complexas, o robô ainda precisa de um engenheiro, ou seja, para o robô existir, precisa de alguém lá trabalhando todos os comandos, todos os programas, por isso que ainda é menos inteligente, certo? Nós temos aqui dois textos, o original e a reescrita, em que o elemento está explícito. Então, numa situação, nós temos aí uma comparação explícita e em outras está oculto. Reparem aqui que há uma diferença, né, da escrita de um texto para o outro. Então, vamos ver aqui o que vai acontecer. Quais são os elementos que estão sendo comparados no trecho reescrito, naquele que foi escrito novamente? Os elementos comparados são questões e esta. Esse esta aqui, ó, substituindo a palavra questão para quê? Não repetir a mesma palavra, que é o uso de pronomes. Qual é a característica que estabelece a comparação no texto reescrito? A característica é complexas, ou seja, a característica é mais intensa em um elemento comparado a outro. Dá uma pausa no vídeo, cheque a sua resposta, confira o que está no videoaula e depois vocês continuem. Qual é a função da expressão mais que nesse trecho? Lembre-se que nós estamos falando sobre grau do adjetivo, intensificação das características. Então, vamos ver aqui. A função é trabalhar a ideia de comparação e indicar a intensidade atribuída ao primeiro elemento. Questões mais complexas que esta. A própria palavra mais já trabalha com a intensidade, né? Para cima, positiva. Agora, indique o termo oculto no trecho. Vamos ver qual foi o elemento aqui que ficou oculto? Sofia. Robôs como Sofia estão no início, indicou o especialista em inteligência artificial, que também tem em seu catálogo androides mais simples e acessíveis que Sofia para o consumidor. Lembrando que Sofia, lá no primeiro texto, é o robô que mais chamou atenção, né, no texto. Concordância nominal é a concordância entre os substantivos e os seus determinantes. Complete o quadro abaixo, indicando os determinantes relacionados aos substantivos núcleos dos sintagmas. Indique também gênero e número de substantivos. Relembrando, pessoal, gênero, masculino e feminino, número, singular e plural. Vamos ver aqui, tecnologia, criações e robôs. Os determinantes há algumas e dançarinos. Dos substantivos, feminino e singular, feminino e plural, masculino e plural. Então, ó, criações, tecnologia, femininos, um está no singular e o outro no plural. Robôs, masculino, plural. Então, nós temos aqui, né, toda a classificação dos substantivos e agora nós vamos ver dos determinantes. O a, feminino singular, algumas, feminino plural e dançarinos, masculino plural. Super fácil também. Lembrando que aqui, ó, ele já tinha deixado os nossos núcleos. Vocês tinham que identificar os determinantes. Observe suas respostas no quadro e assinale a afirmação verdadeira.
Das 4 alternativas aqui, um conteúdo que nós já estudamos várias vezes, que é sintagma nominal, seu núcleo, seus determinantes. Qual é a afirmação verdadeira para a letra B, pessoal? Tenho certeza que ninguém errou. Só pode ser a letra A. O núcleo de um sintagma e seus determinantes são flexionados no mesmo gênero e número, que foi o que vocês acabaram de fazer na letra A. Concordância nominal é concordância com os nomes. Então, nós vamos ter aí o gênero e o número do nosso determinante e do nosso núcleo, que é o substantivo. Então, vai ocorrer aí uma concordância entre eles. Lembrando que se tiver masculino e feminino juntos, a prevalência é do masculino. Complete as lacunas e veja a regra geral da concordância entre o substantivo e seus determinantes. Já acabamos de ver no exercício anterior. A flexão de gênero e número dos determinantes acompanha a flexão do substantivo, a que estão relacionados no sintagma nominal. Relembrando, gênero masculino e feminino, número singular e plural. A regra geral de concordância deixa de ser seguida se houver mais de um adjetivo acompanhando o substantivo e se o adjetivo estiver antes do substantivo. A regra geral se aplica mesmo se o adjetivo estiver anteposto ao substantivo. Anteposto, pessoal, é antes. Pequeno robô, continua seguindo a mesma regra. E se houver 2 ou mais adjetivos para o mesmo substantivo? Com a mesma coisa, ok? Então, lembrem-se de corrigir essa última questão aqui, ó, com muita atenção, certo? Para que vocês entendam aí como funciona essa regra de concordância. Nós temos aqui algumas palavras que vocês vão utilizar com o adjetivo indicado, fazendo a concordância conforme a norma padrão que nós acabamos de ver aí, concordância de gênero e número. O menino vestiu calça e camiseta limpa ou limpas, porque os dois são femininos. Professora, mas por que um está no singular e o outro no plural? Vou explicar a vocês. Porque aqui essa concordância pode acontecer com os dois elementos ou com o mais próximo. O que é que eu vou pedir que vocês façam neste exercício agora? Com certeza a maioria de vocês colocou limpas como alternativa. Vocês vão colocar uma barra e vão colocar limpa para saber que também há essa possibilidade de concordar com o mais próximo, certo? Consumidores e lojistas, aí vem o espaço de uma passeata na tarde de ontem. Vamos ver o que vai ficar aqui, ó. Mineiros, concordando aqui com os dois, né? Consumidores e lojistas. A busca por alma e corpo, espaço, é um tema frequente na literatura. Vamos ver a concordância? Ó, sadio e sadios. Reparem que alma é feminino e corpo é masculino. Lembra que eu falei? Se tiver masculino e feminino, prevalece o masculino. E aqui nós podemos fazer a concordância conforme a letra A, fazendo próximo com o corpo ou com os dois sadios. Mesma orientação, coloquem as duas respostas. Letra D, nós temos rápido aí. Os dados serão coletados por meio de rápida pesquisa e questionários. Porque, olha só, pesquisa é feminino, certo? Então, o rápido aqui está concordando com a palavra pesquisa. Aspas, nós vimos aí, né, que há o uso de aspas, né, em algumas passagens do texto. E aí diz assim, leia com atenção os trechos e faça o que se pede. Um garçom e um farmacêutico com um inventário limitados, brincou Sofia. Robôs como Sofia estão no início, indicou o especialista em inteligência artificial, que também tem em seus catálogos androides mais simples e acessíveis para o consumidor. E aí, diz o seguinte, o que os trechos, entre aspas, têm em comum? Vamos ver? A transcrição fiel da fala do entrevistado ou do especialista. Então, as aspas, como são utilizadas no texto, elas têm esse recurso também, pessoal, indicar a fala de alguém. E aí nós vamos colocar exatamente como a pessoa disse. E aí as aspas são usadas para essa situação. As aspas que acompanham a palavra sonha no título da notícia indicam que ela não está sendo usada em seu sentido mais habitual. Assinale o trecho em que as aspas são usadas pelo mesmo motivo. Nós já vimos aqui que é a alternativa número 1.
E a 36, sabendo que os títulos de capítulos de livros, poemas, crônicas, reportagens podem ser apresentados entre aspas, escreva uma frase criando um título pessoal. Aí vamos pegar algo que já vimos lá na nossa apostila. Achei muito interessante o livro Dom Quixote. Aí eu coloquei o nome dele entre aspas, porque é o título de um capítulo de livro, ok? Depois, nós temos aqui como distinguir fato de opinião. Nós temos aqui algumas informações dentro desse texto, falando sobre o Dia Mundial da Água. E aqui, pergunta, nesse texto, a frase que contém uma opinião é letra A, B, C ou D? Letra B. Na leitura de uma notícia, é importante o leitor diferenciar um fato de uma opinião, que são coisas totalmente diferentes. Aí lá no nosso caderno de atividades, a nossa videoaula falou sobre ditongos, lembra lá dos encontros vocálicos? Aí eu relembrei com vocês todos os encontros. Nós temos aí palavras que continuam sendo acentuadas, são as palavras oxítonas, que são aquelas que possuem a última sílaba como mais forte, e monossílabos tônicos são palavras de uma sílaba só. E com a nova regra de ortografia na língua portuguesa, as paroxítonas que possuem ditongos, que são aquelas que a penúltima sílaba é a mais forte, essas palavras perderam aí o acento. E aí na página 26, embaixo, vocês tinham que colocar V ou F de acordo com essas novas regras. Vamos ver a primeira? Verdadeira. A segunda, verdadeira. Terceira, verdadeira. Falsa, falsa, falsa e verdadeira. Essas explicações estavam no quadro anterior, então era só vocês lerem com bastante atenção. A videoaula também trouxe bem explicadinho aí como que funciona essa questão da acentuação. E aqui, assinale a alternativa que tenha palavras com a mesma regra de acentuação da palavra réis. Lembrando que réis é o quê? Um monossílabo, é uma oxítona. Lembrando que nós temos aqui ditongo, certo? Vamos ver em que regra aqui nós vamos ter as mesmas palavras seguindo réis aqui. Vamos observar? Letra D. Reparem que seguem a mesma estrutura da palavra réis, certo? Nós temos ditongos abertos aqui. Fácil também a correção. A palavra herói tem a mesma regra de acentuação de anéis, fiéis, papéis, constrói e cowboy. Assinale a única alternativa incorreta, de acordo com as regras que nós vimos lá nas atividades. Nós vamos ter a letra A, porque nas paroxítonas, né, nós vimos aí algumas modificações. Exercício 5, a palavra chapéu recebe acento porque trata-se de uma oxítona. Olha onde está o acento, na última sílaba, terminada em ditongo aberto. Ditongo aberto é aquele som mais forte, tá, pessoal? E aqui nós finalizamos, então, a correção das nossas atividades, lá, terminando com a página 27. E aí vem pedindo que vocês verifiquem essas palavras aqui no quadro e façam a separação. Monossílaba tônica, tiver uma sílaba só, oxítona, que é a última sílaba é a mais forte, e as paroxítonas são aquelas que a penúltima sílaba é mais forte. Vamos ver aqui, véus, dói, dó, chapéu, céus, nó e réu, plateia, paranoico, cadeira, heróico, jiboia e ideia. Tem muita gente que continua escrevendo a palavra ideia com acento, não tem mais, tá, pessoal? Exercício 7, nesse trecho a palavra em destaque é acentuada por quê? Que palavra? Heróis. Vamos ver por quê? Apresenta ditongo aberto em palavra oxítona, na última sílaba. Então, lembrando que oxítona, a sílaba forte, está na última. Paroxítona na penúltima e proparoxítona na antepenúltima. E no caso desse último grupo, todas recebem acento. Galera, corrijam com muita atenção, pausa no vídeo se for necessário, chequem se está tudo ok, porque essa semana não tem agendamento lá no ON. As correções estão todas aqui na videoaula. Uma ótima semana para vocês, bons estudos e até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.